Olá pessoal, meu nome é Lucas Simas e eu estou aqui para auxiliar você nessa jornada de recrutamento e seleção do estágio Bradesco. Vamos lá? Bom, primeiro eu queria dar as boas-vindas a todo mundo, falar que vocês estão muito próximos de realizar esse sonho que é estagiar no Bradesco. A gente vai falar aqui nesse momento um pouquinho que a gente chama de aquecimento, né? Do que é o painel, explicar para vocês tudo o que vai acontecer. Então fiquem tranquilos, peguem um caderninho aí, enfim, anota no bloco de notas o que você se sentir mais confortável. Mas não é nenhum bicho de sete cabeças, na verdade é só para você chegar um pouquinho mais preparado e menos ansioso ou ansiosa, né? Para o painel, ok? Bom, então falando um pouquinho aqui da jornada de seleção, né? Vocês já passaram por duas etapas principais, que é a inscrição e a trilha de inscrição. Esses dois momentos aqui são essenciais, né, para que vocês sejam chamados para esse terceiro momento, que é o painel e entrevista. Então, vocês se saíram muito bem e já estão nesse momento aqui de painel e entrevista. Já já eu falo um pouquinho sobre se a entrevista vai acontecer no mesmo dia, né? O que é. Vou explicar tudinho aqui para vocês. E a última etapa, né, a etapa de aprovação, onde tem a entrada ali de documentações, né, é considerado uma etapa porque essa etapa também é eliminatória. Você precisa apresentar alguns documentos ali para seguir e avançar no processo de estágio, né, para contratação. Mas isso é em um outro momento, né, os aprovados a gente vai ter um encontro também para explicar tudo certinho. Nesse momento aqui, a gente vai explicar especificamente do painel e entrevista. Bom, então eu queria reforçar que vocês merecem estar aqui. Fiquem tranquilos, vocês demonstraram muito potencial, inovação, garra, competência e dinamismo para estar aqui hoje. Então, se sintam merecedores de estarem aqui, tá bem? Eu sei que todo mundo está ansioso para saber um pouquinho como vai ser o painel, então a gente preparou alguns spoilers aqui para deixar todo mundo pronto, sem muitas novidades, acontecer coisas que vocês não imaginam. Então a gente vai explicar tudinho aqui, ok? Bom, a gente separou aqui o que a gente chama de tempos e movimentos, ou seja, tudo que vai acontecer nesse dia. A gente começa ali com as boas-vindas e a apresentação do time Bradesco, né, onde a gente vai recepcionar todo mundo e a gente vai dar algumas palavrinhas para vocês, né, falar um pouquinho ali sobre o Bradesco bem brevemente. Só lembrando, pessoal, que a gente tem sempre dois turnos, tá? Manhã e tarde. Você não vai participar dos dois, você vai participar de um ou outro. Esse dia ele é destinado lá no seu e-mail. Infelizmente a gente não consegue trocar de dia e horário, ok? Você tem que participar naquele dia designado porque é referente à vaga no qual você foi alocado, tá? A gente não consegue alterar o dia da vaga para que você consiga participar de um outro dia dessa mesma vaga, tá bem? Então isso é muito importante reforçar para vocês. A gente colocou aqui somente um exemplo, tá, dos dois tempos, né, manhã ou tarde, mas isso vai ser sempre conforme o que você recebeu ali por e-mail, tá? Se você recebeu no turno da manhã, você vai participar pela manhã. Se recebeu no turno da tarde, vai participar pela tarde. E os dois vão seguir da mesma forma, tá? Vão ter a mesma dinâmica. Bom, então primeiro a gente vai ter esse momento de boas-vindas, né, apresentação do time Bradesco. Depois a gente vai separar vocês em salas, ou seja, vocês vão entrar em uma sala ali com cerca de 6, 7, 8 pessoas no máximo, onde vocês vão interagir, né, e fazer toda a dinâmica por ali. Então, como é que vai funcionar isso, né? Então, voltando. Primeiro a gente tem esse momento que todo mundo vai chegar ali na sala geral, a gente vai dar as boas-vindas para vocês. Depois a gente vai separar vocês em sala, isso tudo é o pessoal aqui da Eureka que faz, vocês não precisam se preocupar com isso. A gente vai dividir vocês em sala e lá dentro dessa sala a gente vai explicar um pouquinho de como vai ser esse desafio, né? E a gente vai começar de fato a dinâmica. A primeira parte é uma apresentação pessoal, onde vocês vão ter 2 minutinhos aí para explicar sobre você, enfim, responder uma pergunta direcionadora. Já já eu falo mais sobre. Logo depois vocês vão construir um desafio, um case, né? Solucionar um case ali em conjunto também, então não tem por que se preocupar que vocês vão estar ali em time construindo esse case. Depois vocês vão apresentar para o time Bradesco e vai ter uns minutinhos ali para eles fazerem perguntas ao grupo. Depois disso, acabou, vocês vão estar liberados e vão voltar para a sala principal. Quando vocês voltarem para a sala principal,
a gente vai liberar todo mundo, tá? Da chamada. Então, todo mundo vai sair, a gente vai ficar ali com os gestores e a gente vai ver algumas pessoas para seguirem para a entrevista nesse mesmo dia e turno, para realizar uma entrevista individual. Então, só recapitulando, não é todo mundo que vai seguir para a entrevista. Nós vamos selecionar algumas pessoas para seguir para a entrevista nesse mesmo dia e horário. Aí você me pergunta, Lucas, não recebi o comunicado de entrevista nesse mesmo dia. Estou automaticamente reprovado do processo? Não, tá? Porque você pode ser chamado em um outro momento para alguma outra vaga, ou pode ser que você tenha ficado considerado ali em stand-by. Então, a gente sempre passa um prazo para vocês de cerca ali de 20 dias para a gente dar um retorno oficial. Então, pode ser que para aquele momento, para aquela vaga ali, você não foi selecionado para a entrevista, mas você pode ser selecionado em outro momento para alguma outra entrevista de alguma outra vaga num setor correlato, ok? Então, a gente pede sempre que você segure ali a ansiedade e as pessoas que forem chamadas para a entrevista, a gente vai entrar em contato via WhatsApp para convocar e chamar vocês novamente para essa entrevista que vai ser feita em um outro link, ok? Aí a gente manda tudo pelo WhatsApp, então por isso que a gente vai pedir que vocês fiquem atentos ao WhatsApp. Mas isso a gente vai reforçar lá no dia do painel também, tá bem? Então, recapitulando aqui, né? Nesse dia, vocês vão ter uma dinâmica onde vocês vão se apresentar, falar um pouquinho de vocês em 2 minutos. Depois vocês vão construir um case em conjunto, tá? Eu vou falar um pouquinho e passar um spoiler aqui para vocês, tanto da apresentação pessoal, mas também do desafio. Bom, então falando da apresentação pessoal, né? Vocês vão ter 2 minutos para responder, se apresentar, na verdade, e responder uma pergunta direcionadora que vai estar dentro dessas cartinhas ali do Bradesco, tá? Então vai ser um pouco gamificado esse momento, então vai ser interativo também, e vocês vão responder conforme cair a pergunta ali nos cards para vocês. Então vocês devem estar perguntando, né, Lucas, como é que eu faço isso, né? Como é que eu me preparo para isso? Bom, você, independente de qual carta cair, né, a gente tem umas dicas aqui para você. Primeiro você começa ali com a introdução, né, fala o seu nome, idade, curso, qual semestre você está, né, a sua cidade. Responda a pergunta ali que cair para você e justifique a sua resposta. Então, o que a gente dá de dicas para vocês, né? Para vocês revisitarem a trajetória de vocês, né? Então, saber mais ou menos como é que você costuma se apresentar, né? Valorizar os seus pontos fortes. Lembrando, se você não tem nenhuma experiência profissional, não tem nenhum problema. Afinal, é um processo seletivo de estágio. Mas é bom que você saiba se vender. Então, fale um pouquinho da sua vivência acadêmica, da sua vivência pessoal, coisas que tenham sido um diferencial na sua vida. Essa pergunta designada para você, na verdade, ela não é com o intuito de dificultar, e sim te ajudar ainda mais, né? Afinal, a partir daquela pergunta, você consegue desenvolver uma resposta que tem muito a ver com você. Lembrando que você tem que ser sincero também, mas você também tem que saber um pouquinho se vender com base na sua resposta, tá bem? Então não é nenhum bicho de 7 cabeças, em até 2 minutos você vai se apresentar, falar ali seu nome, idade, curso de formação, semestre, cidade. Depois, responder a pergunta que foi designada para você ali no card e justificar a sua resposta, tá? Lembrando, o tempo máximo de 2 minutos. E o case do Bradesco, né? Meu Deus, o que é esse case? O que vai cair? Obviamente, o case, o fator surpresa, é uma informação importante, tá? Então, a gente não vai entrar em detalhes aqui sobre o case, mas é um case de 35 minutos, onde vocês vão construir juntos, em equipe, tá bem? Vocês vão ter 35 minutos para isso, construir esse relacionamento ali, né, com o pessoal que vai estar ali no grupo com você e construir a resposta para esse case. Lembrando que vocês vão ter 35 minutos de construção total, 6 minutos de apresentação e 4 minutos de pergunta. Bom, uma super dica que a gente dá para você se preparar para esse case é você procurar um pouquinho mais sobre o Bradesco, tá? Você pode olhar nas redes sociais do Bradesco, pode olhar no LinkedIn. Se quiser ser mais específico,
olhar o relatório integrado do Bradesco, que ali tem muitos dados interessantes sobre o que o Bradesco tem feito, tanto na sociedade, em questão de investimento, em carreira de colaboradores. Então, tudo isso está dentro desse relatório integrado. Então, é uma super dica aqui para vocês. Só jogar lá na internet que vocês vão achar bastante dados aí sobre o Bradesco, essa empresa enorme que vocês estão ansiosos, né, para fazer parte. Bom, como eu falei, né, da entrevista, eu queria reforçar ela aqui. A entrevista será no mesmo dia? Sim, ela será no mesmo dia, porém ela não será para todos os candidatos. Ela vai ser somente para aqueles que forem selecionados para seguir ali na entrevista. E essa entrevista vai ser individual ali de cerca de 10 minutinhos com cada candidato. Então, após a dinâmica, né, encerrou a dinâmica, vocês vão voltar ali para a sala principal, a gente vai liberar, vai explicar tudo novamente para vocês. E vocês, a gente pede que todo mundo fique atento ao WhatsApp, porque você não sabe, né, se vai ser chamado ou não. Então, você tem que ficar ali no WhatsApp atento para saber se você foi convocado. Caso você seja convocado, né, a gente vai mandar o link para você, você vai entrar nessa chamada e realizar a entrevista, tá bom? Caso não, a gente pede que você aguarde ali cerca de 20 dias, tá? Para esse retorno oficial. Mas como eu falei, pode ser que você seja reaproveitado para uma outra vaga, ok? Então, já expliquei isso aqui 2 vezes. E agora eu queria falar um pouquinho da parte ferramental, tá? Como vai funcionar. Nosso painel ele vai ser pelo Teams. A plataforma é um pouco intuitiva, então vocês vão conseguir ter certa facilidade, né, para se comunicar. Mas a gente vai explicar alguns pontos aqui, passar alguns direcionamentos para vocês. O primeiro direcionamento, né, é que o link da reunião ele vai estar disponível no e-mail de vocês. Então a gente vai mandar para o e-mail de vocês todas as orientações. É o mesmo e-mail onde vocês acharam esse vídeo aqui que eu estou falando com vocês. Lá vai estar o dia, o horário e o link também na sua entrevista. Lembrando que você pode acessar o Teams tanto pelo computador quanto pelo celular. A gente recomenda que você acesse pelo computador. Mas se você não tiver um computador, não tiver acessível, você pode acessar muito bem pelo celular e você consegue interagir da mesma forma. Então, para deixar vocês mais tranquilos, né, eu trouxe alguns prints aqui de como é que funciona. Quando você entrar no Teams, no link, vai aparecer uma opção para você continuar pelo navegador ou você baixar o aplicativo do Teams. Isso fica muito a seu critério, a gente indica que você continue ali pelo navegador, que aí você não precisa baixar o aplicativo, né? Caso você for fazer pelo celular, aí sim você precisa baixar esse aplicativo com antecedência, mas se você for fazer ali pelo computador, você consegue fazer pelo navegador. A gente indica também que você entre um pouquinho com antecedência. E também se atentar às permissões, né? Caso você esteja tanto no computador ou no celular, a gente sabe que tem aquelas permissões que a gente precisa deixar permitido ali para que a gente consiga ter uma fácil comunicação com você, né? Tanto o acesso ao webcam, mas também ao microfone, tá? Então, se atente sempre a liberar essas permissões. E muita atenção, pessoal. A gente vai mandar para vocês qual é o link do grupo o número do grupo de vocês. E vocês vão precisar renomear ao entrar. Então tem esse símbolozinho aqui, ó, lá no início, onde está demonstrado aqui na imagem, que você vai colocar o número do seu grupo e seu nome completo. Isso é muito importante para a gente te alocar na sala correta, tá bom? Então é muito simples. Entrou, né, ali a parte onde você consegue ver como é que você está na webcam, se acertar, se quiser desfocar o fundo ou não, já entrar com seu áudio ligado ou não, e essa parte de renomear lá em cima. Então é muito simples, tá? A gente manda essas orientações também um pouco antes ali, 2 dias antes do seu painel, para o seu WhatsApp, ali informando qual é o seu número, para você entrar ali tudo certinho. Então a gente sempre vai estar comunicando isso, mas é sempre interessante você entrar com a informação certinha, com o número do seu grupo e com o seu nome completo. Bom, né? Após isso, é só você aguardar. Você vai entrar numa sala de espera, você não entra automático, tá? Você entra numa sala de espera e a gente, que é o administrador da chamada, a gente te aceita assim que tiver tudo certinho, ok?
Bom, então eu tenho algumas orientações para você se programar para o painel e ficar ainda mais tranquilo. Bom, a primeira dica é que você tenha antecedência, né? Então, se seu painel está marcado 9 horas, tenta chegar ali umas 8h50 por aí, já logar, entrar ali para ver se está tudo certinho. A gente vai liberar somente 9 horas, mas você tenta entrar ali um pouquinho antes, só para ver se está tudo certo, enfim, se não deu nada errado, se o computador não resolveu ligar, então é bom você ter essa antecedência. Por um acaso, se estiver dando algum problema, você não estiver conseguindo acessar, tenta acessar em algum outro navegador para que você consiga. De repente é um problema do navegador, de permissão que não está indo, então tenta trocar o navegador. Se não der certo, tenta entrar numa aba anônima. Se não der certo ainda, troque o dispositivo. Então tenta entrar pelo celular ou algum outro aparelho que você tiver para que você consiga participar da chamada. Lembrando que se você cair durante a chamada, enfim, faltar energia, alguma coisa, é só você retornar. Pode retornar de um outro aparelho, do mesmo aparelho, que a gente consegue te aceitar na chamada, ok? Bom, vocês devem estar perguntando, meu Deus, será que eu preciso preparar algum material? Não, vocês não precisam preparar nenhum material. Toda a dinâmica ela vai acontecer por um sistema que a gente vai mandar 30 minutinhos antes para o e-mail de vocês, que vocês só vão acessar ali essa plataforma para vocês conseguirem interagir melhor. Então, todo o material que vocês vão utilizar ali na dinâmica, a gente vai ceder para vocês, tá bem? Bom, eu tenho um vídeo para mostrar para vocês sobre a utilização da ferramenta que a gente vai utilizar nesse dia. Então, vou mostrar aqui o videozinho para vocês e eu já volto. Entendendo a plataforma Webcase. Esta plataforma possui recursos que estão organizados em telas. Para alternar entre elas, selecione os ícones no menu à esquerda. Ao selecionar o botão Chamada, vocês irão visualizar o botão de chamada de vídeo que dá acesso à sala de videoconferência atual. Ao clicar no botão Instruções, vocês têm acesso às informações das rodadas, tempos e também instruções de uso da plataforma. Cada rodada acontece em um tempo definido. Se organizem utilizando o cronômetro localizado no canto superior direito. Logo abaixo dele, temos a lista de integrantes do grupo. No canto inferior direito, temos acesso ao chat do grupo. Iniciando a dinâmica. Na rodada de apresentação, um candidato irá intermediar e selecionar as cartas para os integrantes do grupo. Ao clicar na carta escolhida, será iniciado um contador. O candidato deve se apresentar e responder à pergunta da carta dentro do tempo estimado. A carta fechará automaticamente caso o tempo finalize, indicando o término do tempo de cada candidato. Se a apresentação terminar antes do tempo total, clique em Fechar. No decorrer das rodadas, vocês devem responder às questões da tela resposta. Para preencher uma resposta é necessário que uma pessoa do grupo clique em Controlar na parte inferior da plataforma. Somente uma pessoa por vez pode fazer o uso do controle. Para outro candidato ter acesso às respostas é necessário antes quem estiver controlando clicar em Liberar. Lembrando que as respostas preenchidas serão salvas automaticamente. Além da tela de respostas, disponibilizamos um material de apoio para auxiliar o grupo na resolução do case. O mesmo estará disponível através das telas de notícias ou de empresa. No momento de preparação, o grupo deve decidir como será feita a organização da apresentação, que ficará disponível no botão Apresentação. Ao chegar na rodada de apresentação, o grupo deve expor suas ideias para os avaliadores. Em seguida, haverá um momento de perguntas, onde os avaliadores trarão perguntas sobre o contexto do case. Boa sorte! Bom, pessoal, agora que vocês já viram, né, como é que vai funcionar, eu vou pedir que vocês fiquem tranquilos quanto a essa plataforma, tá? Como eu falei, ela vai ser enviada ali cerca de 30 minutinhos antes do painel para vocês por e-mail, para vocês já se prepararem. Mas fiquem tranquilos, tá? Você estará em grupo. Se por um acaso você não conseguir acessar esse link, porque você vai ter só o celular ali para participar da dinâmica, não tem nenhum problema, repito, tá? Desde que uma pessoa consiga entrar nessa plataforma e compartilhar a tela com todo mundo consegue participar, tá? Porque vocês vão estar sempre ali dentro da mesma dinâmica.
É importante só que você tenha acesso a esse link, né, que você vai receber ali com 30 minutos de antecedência. É bom que todo mundo entre, mas se por um acaso você não conseguir entrar e tal, não tem problema, porque desde que uma pessoa tenha acesso, todo mundo consegue interagir ali no grupo. Ok, pessoal? Então, no mais é isso. Muito obrigado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem mandar lá no suporte da Eureka, tá? Ou também acionar a gente via WhatsApp, que a gente tenta te ajudar por aqui. No mais é isso. Muito obrigado e boa sorte. Nos vemos no painel.